a palavra de Deus. É nosso, os filhos já estão aqui com a gente, em breve eu creio que ele também vai estar. Dê uma salva de palmas aí para o pastor Manassés Loyola, Deus abençoe. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, muito bom poder estar em casa, na nossa casa espiritual, louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Pastor, me chamar mais uma vez, obrigado pela confiança e pelo convite tão honroso que você sempre me faz para poder ministrar a palavra do Senhor aqui. Sempre me alegra demais. Obrigado por todo o carinho, por toda a confiança. Capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 16. Versículo 32 e o 33, irmãos. É bem fácil, né? Quem encontrou, diga amém. Amém. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Diga bem forte, amém. Glória a Deus. Quem é que está vivendo algum tipo de aflição na sua vida aí? Aflição, angústia, sofrimento. Quem está atravessando por essa fase da vida tão difícil? Levanta a mão assim comigo assim. Eu acredito que essa parece que é uma sina ou uma saga do homem. Parece que isso aumenta em proporção e percepção quando a gente se torna um cristão. É crente, a gente independentemente da religião que você tenha, você acredita em alguma coisa, mas nós somos cristãos porque temos como, vamos dizer assim, como base de orientação espiritual aquilo que Cristo ensinou, a sua própria palavra. Então a aflição é uma coisa que sempre estará pertinente à vida de um ser humano, desde quando nasce até o dia da sua própria morte. Então, viver uma vida em aflição é algo que, por mais que a gente não quisesse viver, não queira viver, a gente vai sempre estar vivenciando em algum momento da nossa vida isso. E Jesus mesmo disse que é no mundo que se tem isso. É no mundo que se vive essa crise que às vezes vem para nos sufocar, para nos derrubar e nos fazer permanecer caídos no chão. Mas Jesus deixou muito claro aos seus discípulos que é no mundo que isso acontece. Mas antes que essa aflição chegue, antes que essa aflição venha, Jesus liberou uma palavra muito poderosa para os seus discípulos. Ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Então Jesus está dizendo que o antídoto, o remédio para que a gente possa suportar o tempo da aflição, o tempo da dor, o tempo da angústia, não é outro senão a sua própria paz. Não é uma paz apenas como uma palavra escrita, uma palavra que conota na vida secular uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, mas essa paz aqui é aquela paz que excede todo o entendimento, tudo aquilo que o homem natural ele conhece ou discerne sobre paz. Essa paz é diferente, porque essa paz independe das circunstâncias, essa paz independe das nossas possibilidades ou não, dos nossos recursos, do nosso engajamento, do número de amigos ou de conhecidos que possamos ter, que poderão sim aliviar a nossa carga, o nosso jugo de tantas angústias que a gente vive. Essa paz é uma paz que não se acha, que não se encontra de qualquer jeito. É uma paz que é recebida, é uma paz que é dada ou é doada, é por aquele que é o príncipe dela. Jesus é chamado na Bíblia de príncipe da paz. E em atos de despedida, em momentos em que antecede a sua despedida, dias que antecedem a sua partida de volta ao céu, Jesus ele vai determinar a que grupo de pessoas
ele deixaria a sua paz. Jesus, antes de morrer, ele espoliou parte dos seus bens, mas o bem mais precioso, aquele bem mais maravilhoso que ele poderia deixar antes de partir, ele decidiu deixar com os seus discípulos. Aqueles os quais ele chamou de amigo. Homens que Jesus escolhe das mais variadas frentes da vida, pescadores, cobradores de impostos. Até mesmo Jesus foi escolher discípulos no meio da marginalidade. Jesus chamou um bandido, um ladrão, para ser o seu discípulo, porque Jesus, ele sempre dará oportunidade àqueles que a sociedade pensa ou decide que não pode ter mais oportunidade. Então Jesus, próximo da sua partida, ele vai deixar isso. Ele vai deixar aquilo que de mais importante e benéfico ele poderia deixar para o seu colégio de discípulos. Capítulo 14 desse mesmo evangelho, ele disse: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vou lá dou, e não a dou como o mundo dá. Então Jesus está dizendo que a paz que há no mundo, a paz que procede do mundo, não é uma paz semelhante, nem de longe chega perto, a paz que ele tem e que decidiu deixar. Talvez você está aqui nessa noite vivendo um tempo de muita aflição, de muita angústia da sua vida. A sua cabeça, a sua mente está vagueando, está perambulando em muitas frentes da sua vida emocional, familiar, financeira, conjugal. E o que você mais precisa hoje, nesse tempo em que essas aflições estão lá batendo, na porta do coração, é você viver de fato o que essa paz é capaz de promover na sua vida. É deixar aquilo que mais te angustia na mão de Deus. É o que a Bíblia diz lá. Quando ele acaba de dizer isso, ele diz: tenha paz, não tenha medo. Eu quero te pedir que você diga para o teu irmão assim: tenha paz. Mas diga isso com alegria no rosto, para que ele possa entender. Tenha paz, não tenha medo. Aleluia. O medo é uma herança maldita. O medo é uma das piores heranças que o ser humano, com o pecado, ele herdou. O homem não sabia o que era sentir medo. O homem não sabia o que era ter medo. Isso aqui às vezes me confunde, porque eu não sei se medo é o que você sente ou medo é o que você tem. Na verdade, sentir medo eu acho que é muito natural, mas tê-lo é uma coisa muito perigosa. De novo, sentir medo é uma coisa humanamente natural, mas ter o medo pode ser muito perigoso, porque o medo ele começa a assumir posições na nossa vida que trava a gente, que impede a gente de chegar ou de alcançar aquilo que por promessa foi feito a nós. Lembra do povo de Israel? Quando Israel está para entrar na terra prometida, Canaã, a Bíblia diz que Moisés enviou os espias lá para espiar a terra, e 10 dos 12 que foram, eles ficam atemorizados, eles se julgam incapazes, porque ainda que a terra fosse boa, a terra fosse tudo aquilo e mais um pouco do que se havia falado até então, eles estão vendo com os próprios olhos, porque uma coisa é quando você ouve, outra coisa é quando você vê. Eles estão diante de um cenário, irmãos, de terra de delícias. Eles trazem uma amostra do fruto da terra, onde 2 homens estão carregando o fruto da terra, porque de fato a terra atestava, a terra confirmava que tudo aquilo que Deus havia falado era verdadeiro, era real, não era uma historinha para movê-los do Egito até o deserto, não. Vale a pena confiar, vale a pena caminhar, vale a pena chegar, porque é isso que vocês vão viver. Só que a Bíblia diz que eles, além de ter visto tudo aquilo que na terra era produzido, eles também viram os inimigos. E eles ficam mais impressionados com o tamanho dos homens que haviam ali, do que de fato com a grandeza da promessa que eles estão vendo. Ou seja, não dá, não tem como, é impossível, não tem como a gente romper contra ele, porque aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Isso não tem como. E a Bíblia diz que os 10 fizeram desmaiar o coração de todo o povo. É claro que em contrapartida dos 12, 2 estão firmes na promessa. 2 estão acreditando que aquilo é possível, que aquilo é verdadeiro, porque a promessa não foi algo dito pela boca de um homem, foi algo dito e pronunciado pela boca de Deus. E Deus não é homem para mentir, amém ou não amém, gente?
Aleluia. Mas o medo ganhou. O medo prevaleceu. E a pergunta que eu faço é esta: até quando o medo vai prevalecer sobre você? Até quando você vai deixar o medo governar os teus sentimentos? Até quando você vai pensar e vai deixar com que esse medo norteie a tua vida e te impossibilite de você chegar nos lugares, nos alvos que o Senhor já preparou para você? Hoje é noite de você vencer o medo. Hoje é noite de você dizer para o medo: eu tenho paz no meu coração e essa paz vai me permitir chegar nos lugares que o Senhor tem me prometido. Aleluia! Você acredita nisso ainda? Diga amém. Aleluia. Irmão, Jesus está aqui dando instruções, orientações que os discípulos deveriam atentar. Eu aprendi uma vez com um amigo, um pastor, que normalmente as últimas palavras ditas por alguém antes da sua morte são aquelas que se perpetuam no nosso coração. A gente não sabe qual foi as primeiras palavras que Jesus pronunciou quando começou a falar. Alguém lembra? Talvez mamãe, talvez papai, talvez papai, talvez mamãe. Mas nós sabemos quais foram as últimas. As últimas dele em vida foram essas aqui. Por quê? Porque, na verdade, o que ele teria a dizer no final, certamente tem muito mais relevância do que aquilo que ele tinha de dizer no começo. Porque é no final que as coisas marcam mais a nossa vida. Jesus aqui está num momento de despedida. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E despedidas de quem nós amamos, irmãos, é muito difícil. Você já se despediu de alguém que você tanto amava? Quem já teve que despedir a quem? Aqui. Despedidas doem, machucam, nos fazem pensar que nunca mais nós veremos aquela pessoa. É claro que tem pessoas que quando vão deixam saudades. Existem outras poucas que deixam alívio. Você está rindo? É sério. Sabia, pastor Davi, que tem pessoas que vão embora, deixam alívio para quem fica, irmão? Como assim, pastor? Porque a vida daquela pessoa foi uma vida de danos, de trazer prejuízo, fazer alguém sofrer, irmãos. Claro que você conhece muito mais gente que deixou saudade do que alívio, mas é possível você ter que conviver com pessoas que quando morrem, você talvez não diga, mas pense, até que enfim, já foi, já era. Isso está na Bíblia, sabia? 2 Crônicas 21:20 diz que quando Jeorão morreu, ele morreu e não deixou saudades. Imagina. Você partir e as pessoas logo virarem a página para não ter que ficar recordando tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você fez. Já foi, passou, já era, deixa para lá, esquece. E o problema é quando quem vai deixa saudade. Porque a saudade cria um buraco na nossa vida que nem sempre é preenchido. A gente até tenta com um, tenta com outro, tenta aqui, tenta ali, mas o buraco fica, a saudade vem. É interessante que Jesus não tinha nem partido ainda, mas já está deixando saudade no coração de quem fica. E de homens, irmãos, de homens, que naturalmente talvez sejam mais resistentes a isso, a essa demonstração pública de um sentimento, mas são homens que estão sentindo medo da ausência. Aleluia. Jesus está ali ainda, mas já estão olhando daqui a algumas semanas e não vai estar mais. Ao invés de desfrutar do momento, estão pensando e preocupados com aquilo que virá. Jesus ainda está ali ainda, pastor Márcio, pastor Michel. Jesus está ali, pode ser muito bem aproveitado. Jesus pode ser abraçado, beijado, afagado. Aleluia. Mas eles estão pensando em como vai ser quando ele partir. Como vai ser quando ele for embora? O que será de nós? Então Jesus começa a deixar algumas coisas para eles como instrução. E o texto diz: eis que é chegada a hora, e essa hora não é deles, não são deles, essa hora é dele, é a exclusividade de Jesus. É uma hora que ele precisa viver. Ao longo dos 3 anos, essa hora estava no script divino, no programa do céu. Aleluia. Essa hora que Jesus vai vivenciar na sua vida estava no projeto de Deus, no propósito divino. Ele não pode
pular essa casa, evitar esse momento, tem que passar. A sua vida e a sua missão diz respeito a essa hora. Talvez a hora mais importante de todas as horas que por aqui ele esteve. Aleluia. A hora de se apresentar. A hora de subir no altar do sacrifício, pagando o preço dos pecados da humanidade. Se apresentar no céu com a mão limpa, o coração puro. E pagar de uma vez por todas a dívida que eu e você um dia contraímos contra Deus. E nos tornar de novo dignos de ter acesso ao trono dessa graça. Aleluia. Arabarachuri calabaia. É a hora que, por mais que seja difícil para ele, será em benefício da gente. Porque normalmente é assim, aleluia. A hora que é mais difícil para alguém, vai ser a hora de mais benefício para outros. E Jesus reúne os seus discípulos e diz, e já se aproxima. E quando essa hora chegasse, a Bíblia deixa claro o que vai acontecer. A primeira coisa que vai acontecer quando essa hora chegar é que eles, os discípulos de Jesus, seriam dispersos. Dispersos aqui significa espalhados. Vai haver aquele espalha-brasa. A coisa vai ser tão intensa, vai ser tão difícil, que eles não vão ter o que fazer senão espalhar. Espalhar por quê? Pelo medo de também serem apanhados. Eles não estão preparados para viver o que Jesus está preparado. Eles não têm a estrutura emocional, nem tampouco espiritual para suportar o que Jesus está pronto para suportar. Então eles espalham, eles se afastam, só que não vão viver no ermo. Não vão viver peregrinando sem direção. Eles sabem para onde eles vão. Eles sabem para onde eles têm que ir. Para onde? Para casa. E eu começo a entender que não tem lugar melhor para se estar quando o dia da aflição vem, senão a casa. Senão a nossa casa. Quer ver? Você vai lembrar disso. Naquele fatídico período da pandemia, o que você mais ouvia da boca das lideranças? O que é? Fica em casa. Fica em casa. Porque por mais que seja simples a casa, de aspecto humilde, é a tua casa. E não tem melhor lugar para estar quando a crise vem, quando a aflição vem, do que a nossa própria casa. Porque na tua casa você goza das tuas liberdades, que talvez você não goze em outro lugar. Você pode estar ali da forma que melhor te convém, sem se preocupar com tantas etiquetas, com tantas regras que são impostas em outros lugares, mas na tua casa é diferente. Diga assim, é a minha casa. Repita bem forte, é a minha casa. Aleluia. Na tua casa você pode sentar, claro, né, sempre você vai fazer isso, com um prato na mão. Quem nunca, irmãos? Você pode usar um prato de plástico, ao invés de usar aquele de vidro, de cerâmica, de porcelana. Você pode tomar a sua bebida num copo de geleia, porque é a tua casa. Ela não é. Toda vez que eu tenho que sair, passar dias fora, eu tenho que seguir aquelas regras do lugar. Eu fico só pensando no meu prato de plástico, né, Abel? Nós dois, né? Nós dois. Ele tem um dele, a Sheila prepara a mesa, bota aqueles pratos bonitos que a gente compra dois conjuntos, mas a gente vai lá, ela bota o prato de fibra, a gente vai lá e pega o prato de plástico. Tem que ser de plástico, aleluia. Aí bota aquelas taças para beber, eu vou lá, eu pego o meu copo de plástico e cabe 1 litro de bebida ali. É a minha casa, varão. Já estou lançando já, né? Enfim. Mas não é a tua casa? Não é a tua casa, irmão? Ah, não. Estou perguntando, não é a tua casa? É a tua casa. É simples, mas é tua. Aleluia. Jesus sabe que eles vão estar em casa. Mas em casa eles não vão conseguir descansar. Porque eles estão guardados, resguardados, de certa forma protegidos e evitando o pior. Mas o coração deles vão estar ainda lá onde está Jesus. Eles estão em casa, mas não conseguem se esquecer dele que ficou lá. E de casa, eles vão pensar assim, ficou sozinho. Jesus ficou só. Aí Jesus vai começar a acalmá-los. Porque o temor deles
se concentra exclusivamente naquilo que está acontecendo com Jesus. O que está vendo com ele? Como que ele está sendo tratado? Como que estão dirigindo esse processo de aprisionamento para julgamento? Com o que ele está passando? Ele ficou só. E ficar só em momentos de aflição, irmãos, é terrível demais. A sensação do abandono, a sensação do isolamento, do esquecimento, por que não dizer do banimento? Quando você procura à tua volta alguém para estar com você, você não consegue encontrar ninguém. Parece que todos te esqueceram. Parece que todos te abandonaram. Mas Jesus, ele tem uma única certeza, aquela que sempre teve, desde a sua chegada aqui até o dia da sua partida. Ele disse: eu não estou só. No pensamento de vocês vão dizer, ficou sozinho, mas eu já vou adiantar, quando esse dia chegar, quando essa hora chegar, quando esse tempo se aproximar, não pensem, alabacalabaia, tenham certeza, eu não estou sozinho. Quem está contigo? O Pai está comigo, e eu preciso dizer para você nessa noite, o Pai também está com você. Você não está sozinho, você não luta sozinho, você não anda sozinho, porque o Pai ainda está contigo. Segura a mão desse irmão e diga assim: o Pai está contigo, comigo, o Pai está conosco. Jesus é conhecido na Bíblia como Emanuel, o Deus que está conosco. Quer mais? Salmo 121, oração do salmista. O que ele diz? Eleva os meus olhos para os montes. Eu vou te provar que a sombra que você pensa que é tua não é tua. Parece com você, mas não é você. O que o salmista diz? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, tua tiralabacalaba. Não, a sombra é minha, é a imagem refletida do meu corpo. Você pensa que é, mas é na tua sombra que ele se manifesta, é na sua sombra que ele se revela. Oh glória a Jesus, está dizendo: eu estou com você, estou do teu lado, estou em você, estou por você. Sozinho você não vai passar por essa aflição. Orabacalabaia. Salmo 23 verso 5 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Levanta a mão e grita: ele está comigo. Mas manda isso para o mundo espiritual, essa mensagem: ele está comigo. O diabo precisa saber que você sabe que ele está com você. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale. Andar em vale é diferente do que andar em monte, irmãos. Os caminhos no vale são caminhos perigosos. São caminhos que você não consegue nem andar em dupla, lado a lado, tem que andar em fila indiana, um atrás do outro. É assim ou não é? O medo de cair, de resvalar o pé e se precipitar é muito grande. No vale você anda tateando, no vale você anda, enfim, sabe, com medo, com receio. E é nesse momento que o Pai se manifesta e diz: eu estou com você. Eu estou contigo no vale. Porque uma coisa está no dia da festa, outra coisa está no dia da celebração, outra coisa está no dia do luto, da prova, da aflição. A Bíblia diz que ainda que uma mulher possa se esquecer tanto do filho que cria, todavia o Senhor não se esquecerá de você. Porque, pastor, ele escreveu meu nome na sua mão? Claro que não, não foi o seu nome, foi o seu rosto que ele colocou lá. A Bíblia diz assim: tenho te gravado na palma da minha mão. Não é o nome que está lá, é a tua cara que está lá, calabachara. Não tem como esquecer de quem eu vejo toda hora. Irmãos, claro que Deus não dorme, nem tosqueneja, nem pisca. Imagina Deus toda hora, quando levanta a mão, está vendo lá o rosto. Michel, Márcio, aleluia, está entendendo? Sheila, Manassés, Alba, oh glória a Jesus, Camila, oh glória a Jesus. Irmãos, quando o Pai está presente, tudo aquilo que tem de dar ruim dá bom. De novo,
É para dar ruim, mas se o pai está junto, vai dar bom. Amém ou não amém, gente? O pai nunca vai deixar o filho em situação difícil, ainda mais aquelas que ele tem habilidade para resolver. Aleluia. O pai é a garantia de que a história não termina de forma a trazer vergonha ao próprio filho. O pai está junto, se está junto, ele vai até o final com você. Oh, glória a Jesus. Deixa eu contar uma historinha aqui interessante de família. Quer ouvir? Diga amém. Da minha família. Cadê a Karen? Está aí? A minha filha está aí? A Karen? Cadê a Karen? Está lá atrás. Só vi a mão dela. A Karen e o Abner quiseram comprar um telefone. Recente, deve ter uns 10 dias, aí mais 2 semanas. Vou comprar um telefone. Quiseram comprar um telefone. Aí a Karen falou assim para o Abner: vou chamar o meu pai para ir comigo, com a gente. Aí, ó, não. Mas só nós dois. Por que o pai tem que ir? Eu me garanto. 20 anos, se garante. 20 anos, vou lá. Sabe? Aí a Karen: só vou se o meu pai for. Contra a vontade dele, ele teve que aceitar que eu fosse. Eu doido para ir mesmo, né? Doido para ir, para participar disso aí. Eu não ia pagar, mas eu queria estar junto. Aí foram comprar o telefone os dois. Eu tô lá na loja, olhando. Aí tá uns dois negociando. A Karen foi lá e pagou à vista, igual o pai. Pá. À vista. Só que o Abner não é igual a mãe. Aí ele foi lá dar uma entrada e parcelou o saldo. Tem cartão? Então pode fazer. Olha lá, eu tô lá na loja, olhando. Daqui a pouco eu tô ouvindo um barulho assim na máquina. Pi, tum, aí não passa. Porque quando aprova, sai a fitinha logo, não sai? Aí não aprovou. A primeira não aprovou. Eu já conheço o barulho, né? Porque eu já aconteci várias vezes comigo isso aí, não é? De novo, 2. Aí na quarta eu cheguei. O que aconteceu aí? Não sei, pai. Eu tenho saldo, eu tenho crédito. Isso que está acontecendo. Aí para um assunto não se estender demais, aí eu fiz assim: deixa que o pai resolve. Você está entendendo? Você vai deixar o teu filho ficar passando vergonha de graça? Não vai. Nem a primeira ainda me pagou. Escuta. O pai resolve. Diga assim: o pai resolve. Não, você não falou. Diga assim: o pai resolve. Não tem coisa melhor na vida do que ter pai, irmãos. Ter mãe é maravilhoso, mas ter pai é excepcional. Eu vim dizer para você que se acha alguém que está esquecido, abandonado, não tem ninguém por você. Você pode até pensar que não tem, mas tem um céu que está lutando do teu lado, pelejando, investindo, acreditando, trabalhando por você. É aquele que entrou na tua causa, comprou o teu barulho, aleluia, pagou a tua dívida e disse: não temas, porque eu te ajudo. O pai vai te ajudar. Oh, glória. Segura a mão desse irmão e diga assim: o pai vai te ajudar. Calabaraia. Aí viemos embora. Aí ele para mim: eu nunca mais digo isso. Eu nunca mais falo que não é para o senhor ir. Toda vez que quiser, pode ir. Oh, glória. Ai, meu. Se o pai da terra, diz a Bíblia, se nós que sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, irmãos, não nos dará nele todas as coisas e até o seu Espírito Santo. Vou repetir isso aqui para que você guarde no teu coração, pelo amor de Deus. Jesus disse: mesmo vocês sendo maus, homens previsíveis, tendenciosos, cheios de dilemas na sua vida, sabem fazer aquilo que é bom para o filho. Imagina o Pai Celestial, o que ele fará por nós. Eu vim pregar para alguém que está se sentindo sozinho. Sozinho você não está. Jesus disse: o Pai está comigo e o Pai dele é o mesmo do meu. Ele está conosco. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu não tenho mais pai biológico. Não lembro nem na voz dele. Não sei nem como é que era a voz do meu pai. Não tem nada gravado que eu possa me lembrar de como era a sua voz. Mas eu tenho um Pai Celestial que fala comigo todos os dias, que me dá o privilégio de falar com Ele todas as horas. Orabarachuri calabaracalapaia, orabindure quebinaraçaio te calabaraia.
Eu me lembro daquela passagem de Lucas 15, quando o filho pródigo, na sarjeta, na miséria, falido, sem nada, quebrado, para piorar, ninguém lhe dava nada, ele chega ao ponto de desejar encher o seu estômago. Ele não quer nem mais comer, ele quer encher, está tão vazio, que ele precisa encher. Até o momento em que ele cai em si, a Bíblia diz assim, e caindo em si, ele vai pronunciar palavras fortes demais. Olha o que ele diz: na casa do meu pai, até os trabalhadores se fartam de pão, e eu estou aqui, dessa forma, mendigando, falido, quebrado, querendo comer o que os porcos comem. Aquele moço tem uma iniciativa que foi determinante para o seu recomeço. Porque diferentemente das duas primeiras histórias ou parábolas, em que o pastor precisou ir buscar a ovelha, porque a ovelha se perdeu, a mulher teve que varrer a casa porque uma dracma se perdeu. Nessa terceira história não foi o pai que perdeu o filho, foi o filho que perdeu o pai. Não foi o pai que mandou ele embora, foi ele que decidiu ir. Quem consegue me entender, diga amém. E ingenuinamente a ovelha, ela se perdeu. Acidentalmente a dracma se desprendeu. Mas de forma espontânea e liberal, o filho decidiu ir embora. Então o mesmo caminho que eu faço para ir, é o mesmo que eu deveria fazer para voltar. E o filho lembrou, sabe de quê? Do pai. O meu pai tem comida em casa. Eu estou aqui mendigando, sabendo que na casa do meu pai, não chama nem mais a sua casa, chama a casa do pai. Ele vai se colocar em uma posição muito inferior àquela que ele ocupava quando saiu. Ele quer voltar para trabalhar, ele quer fazer jus à sua comida. Antes eu comia sem ter que trabalhar, agora eu vou trabalhar para comer. É isso que ele está pensando. Amém ou não amém, gente? Ele está achando que o pai, quem me ouviu aqui, diga amém. Porque na casa do pai, na sua primeira estada, ele comia sem ter que trabalhar. Agora ele está dizendo, se eu voltar, eu vou ter que trabalhar para poder comer. Mas esse é o pensamento de filho, não é o pensamento de pai. Alabachuri, calabaia. Porque ele não deixou de ser filho porque foi embora. E muito um pouco o pai deixou de ser pai porque ele foi embora. O pai, quando vê de longe, corre na sua direção, abraça, perde o seu pescoço e volta com ele abraçado. Há uma resistência terrível por parte do irmão dele. Não aceita, não concorda com esse jeito. Acusa ele de ter usado erradamente o seu quinhão. Ou seja, foi embora com dinheiro, perdeu tudo, agora voltou com a mão na frente da trás, achando que o filho mais velho não aceita. Mas quem somos nós para aceitar ou não a decisão de um filho que estava perdido e agora foi achado, que morreu, mas ressuscitou, de tomar uma decisão de querer voltar para a casa do pai? A casa não é dele, a casa é do pai. E a Bíblia diz que o pai tenta convencer o filho mais velho a entrar, sob a seguinte alegação: este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto, eu gosto dessa parte, e reviveu. O pai não foi reviver, quem reviveu foi ele mesmo. Ele reviveu quando tomou a decisão de se levantar e ter com o pai, para dizer algumas coisas para ele que seriam importantes que ele ouvisse antes de morrer. O meu pai precisa saber o quanto eu preciso dele. Eu pensava que não precisava, mas cheguei no nível da minha vida em que eu entendi que sem ele não posso fazer mais nada. Irmão, isso é uma coisa muito linda. Quando o filho decide acreditar na relevância e importância que o pai tem para ele, em que o filho chega a uma posição da sua vida e dizer: se não fosse meu pai... Você entendeu a importância que o pai tem para a sua vida, sim ou não? Você consegue viver com essa ausência? Você consegue viver nessa auto-independência? Eu não estou falando aqui apenas do pai biológico, não. Estou falando do pai divino, o pai celestial. Porque é bem verdade que às vezes alguns não desfrutam dessa graça, dessa alegria, da convivência harmoniosa com o pai,
Talvez tem pessoas aqui que nem o pai conheceu, o pai lá abandonou ainda novo. Foi embora, largou você, a tua mãe, teus irmãos. Eu perdi meu pai muito novo, meu pai morreu. Então é praticamente como se eu não tivesse ele. Mas eu não abro mão, irmão, dessa presença saudável, importante do Pai do céu sobre a minha vida. Foi baseado nisso, aqui eu termino. Foi fundamentado nisso, no que ele disse que ele vai dizer aos seus discípulos. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz. Porque quando vocês me verem naquele ambiente, naquele lugar, cercado de inimigos, vocês vão ficar temerosos, preocupados, atemorizados, mas descansem, aleluia. Por quê? Porque eu já venci esse mundo, oh glória a Jesus. Ai,